Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ouvi atentamente o discurso do deputado Requião Filho a respeito da aprovação de hoje de manhã, deputado Edson Pratic, de uma lei na Câmara Municipal que proíbe a tração animal na nossa cidade. Então, é uma lei que, dentro do movimento de defesa dos animais, é uma lei que é postulada há muito tempo. E ela foi, no tempo, amadurecendo a ideia, porque ela não veio também de forma repentina. Então, isso foi feito durante a gestão do prefeito Gustavo Frutti. Foram feitas várias abordagens, foram feitas pesquisas com as pessoas que têm utilizado esse tipo de instrumento de recolhimento de resíduo na nossa cidade. E nós encontramos, nesse levantamento, diversas situações. Uma situação, por exemplo, que tem um proprietário que tem 4 carroças, 4 animais, e ele aluga crianças, ele aluga mães, para que essas carroças venham até o centro da cidade, vindo de Almirante Tamandaré, até o centro da cidade, para pedir nas esquinas roupa, objeto. Não se trata nem de recolher nenhum material reciclável na cidade, para exploração mesmo. Inclusive, segundo dizem, ele é proprietário de algumas casas e aluga essas casas na cidade de Almirante Tamandaré. E ele coordena esse trabalho de exploração das crianças e das pessoas. Então, foi baseado nisso que o projeto não veio com o único intuito de, deputado Requião, como o senhor disse, que é importante essa proibição, mas também hoje de manhã foi aprovada uma emenda que a Prefeitura vai fazer com essas pessoas que já estão cadastradas, que são em torno de 150, um trabalho social, no sentido de fazer a substituição desse esforço em cada situação por algo que, durante esse período, a pessoa tenha condição de ter a mesma remuneração que ela tinha em relação anterior. Então, elas vão fazer parte de um programa social. Os cavalos, eles serão recolhidos, né, junto à Universidade Federal do Paraná, no Hospital Veterinário. Os cavalos serão chipados, os cavalos terão toda uma informação em relação a isso, e a lei tem 90 dias para ser regulamentada e começar a sua implantação. Então, também tem um prazo de 90 dias para que isso ocorra. Então, é uma sinalização importante para a cidade. Entendemos que no passado isso foi uma forma da colonização trazer os seus produtos para ser vendido no centro da cidade, da colonização da Fazenda Rio Grande, de Contenda, de Mandirituba, de Almirante, da região metropolitana como um todo, mas hoje nós entendemos que este serviço é desnecessário. A outra informação é que, diferente daqueles que têm hoje a tração animal, que são pessoas que utilizam, que normalmente têm, não talvez própria, mas tem residência, tem endereço. A grande maioria daqueles que puxam nossos carrinhos na rua são pessoas que passam por Curitiba. Não é a profissão dela fazer esse trabalho. São pessoas que hoje estão aqui, amanhã estão em Londrina, depois de amanhã vai estar em Maringá. Lembro, na época do governador Requião, que ele autorizou que nós fizéssemos uma doação de 100 carrinhos, junto com a doutora Margarete. Nós não conseguimos entregar os carrinhos. Por quê? Porque os carrinheiros da cidade tinham uma relação de dependência com aquele carrinho que ele tinha, que era cedido de manhã em troca de um copo de leite e um pão, morando em guetos feitos de madeirite, um chuveiro e ainda pagando a cama para dormir. Então ele ficava dependente economicamente, então não bastava para ele ter o carrinho, que ele poderia ter o carrinho, mas não ia ter o copo de leite. Ele poderia não ter quem comprasse dele, porque nós não estamos falando de pessoas que cedem o carrinho porque são pessoas de boa fé, né? Que cedem os carrinhos para essas pessoas porque são pessoas que estão preocupadas com os pobres. Não, são exploradores da força humana, são exploradores que utilizam o material reciclável, né, dentro do seu negócio, e que o último que está na ponta é o carregador, é o catador, é aquele que leva 200, 250 quilos até 300 quilos, né, arrastando pela nossa cidade. Então é uma matéria complexa, não é uma matéria tão simples de ser resolvida. Nós tivemos que, na época,
cada um dá um pouco de dinheiro para tentar ir lá pagar a dívida dele, porque fica acumulada essa dívida. Nós pagávamos lá 200, 250, 150, ia tirando e ia dando o carrinho, ia tirando, dando o carrinho. Tanto é que o projeto não avançou, porque esta relação de viver o dia a dia é mais importante. Por quê? Não tinham identidade, não tinham carteira de trabalho, e tudo isso nós fomos fazendo. E mesmo assim eles acabavam indo embora, e vinham outros. E aí, então, essa é uma situação de peregrino. Ninguém escolhe essa profissão. É o último nó da cadeia da dignidade, mas ninguém escolhe. Todo mundo que entra quer de forma temporária. Então, são coisas que se complementam. Lógico que é mais importante pensar nas crianças que estão em cima da carroça. Mas será que essas crianças são filhos daqueles que estão trabalhando? O levantamento que foi feito, não. Em muitos casos, as crianças são alugadas, com mães alugadas da periferia da cidade que vêm para a cidade para defender isso. Então, existe, portanto, e foi aprovado hoje pela Câmara, a emenda que garante a participação da FACE como programas sociais e a emenda também que dá um prazo de 90 dias para a regulamentação e para a efetivação da proposta. Então, eu acho que ela está bem pensada, ela pondera em relação à defesa dos animais, daquelas pessoas que fazem de sua vida uma luta para que esses animais, como disse Vossa Excelência, né, que em nenhum momento defendeu os maus tratos, né, o mau uso, né, às vezes vem de distância de 15, 20, 30 quilômetros, percorre a cidade inteira, retorna, né, e a gente entende que esses animais têm o direito, até porque os animais, segundo a Constituição, são tutelados pelo Estado, então é uma lei que vem em boa hora, para aquela cidade que caminha para pensar que ela pode um dia adquirir o direito de cidade ecológica. Porque separar lixo não significa que uma cidade tenha um pensamento ecológico. E hoje perde em índice para todos os municípios da região metropolitana. Todos os municípios da região metropolitana têm um índice maior de recolhimento de resíduos reciclável do que a nossa cidade. Temos 51 rios mortos. Inclusive aqui pertinho, que quem ajudava a matar era a própria Assembleia. A Assembleia jogava o seu esgoto in natura direto no Canal Belém, que não é rio, é canal, no Canal Belém. Então a Assembleia, e aí foi levantado aqui pelo deputado Sheida na época, foi verificado, não deu outra, deputado Cláudio Palozzi. O esgoto da Assembleia ia direitinho dentro do Canal Belém. Então está longe dessa cidade ser chamada de cidade ecológica. Nós que moramos aqui queremos esse selo, mas temos que merecer para tê-lo. E que iniciativa como essa caminha para que a gente possa, em relação aos animais, ter uma política que seja de orgulho da nossa inteligência. Não somos onipotentes nem onipresentes. O mundo não gira em volta do nosso umbigo. Nós temos que entender esse processo para que a gente possa viver em paz com a nossa consciência. Então, é uma iniciativa muito boa, pertinente, que, além de atender o movimento ambiental, atende a causa animal, que também é do nosso amigo médico veterinário Coxa Branca, hoje um pouco triste, deputado Anibele. Então, quero dizer que parabenizo aqui o governo Gustavo Frutti pela iniciativa. Temos aqui na casa uma lei fazendo essa propositura para cidades acima de 40 mil habitantes e esperamos que quando essa lei chegar aqui no plenário nós tenhamos aí o apoio dos nobres parlamentares, dos nossos deputados, das nossas deputadas em relação para ajudar nesta aprovação. Então, era esta as minhas palavras, deputado Requião, e não entendi em nenhum momento que Vossa Excelência estava criticando o projeto, mas que ele deveria vir acompanhado de uma ação social que está prevista no próprio projeto. Então, muito obrigado, era o que eu continha, senhor presidente.